Você já reparou que as pessoas mais geniais, mais estudadas, com os melhores currículos, muitas vezes são as que tomam as decisões morais mais destrutivas e estúpidas na vida pessoal? Se a humanidade está cada vez mais inteligente, cheia de diplomas e de ciência, por que então somos tão confusos e tolos quando o assunto é família, caráter, paz, espírito, etc.? No mundo moderno existe um gigantesco mito de que você pode ser verdadeiramente sábio dando as costas para Deus. Mas há um texto na Bíblia que diz exatamente o contrário. No livro de Provérbios, escrito por Salomão, capítulo 1, verso 7, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o entendimento. Esse texto está dizendo que a tentativa de controlar a própria vida longe da autoridade de Deus não é um ato de liberdade, e muito menos de inteligência. O texto está dizendo que, intelectualmente falando, psicologicamente falando, é um estado de loucura. Quando a nossa mente se separa de Deus, ela se torna incrivelmente arrogante, começa a achar que sabe tudo, mas na prática ela vive de reconsiderações, vive sendo obrigada a reformular o que antes afirmava que era certo. Mais ou menos como um rascunho antes do desenho final, antes que ele fique pronto, que tem que ser corrigido o tempo todo. Para ilustrar o que eu estou tentando te falar, vamos lembrar de alguns absurdos que a nossa sabedoria já defendia há certo tempo atrás. No passado, pessoas brilhantes, filósofos, cientistas, pesquisadores, afirmavam com toda a autoridade pomposa que indígenas não tinham alma, que mulheres e analfabetos eram incapazes de votar e que homossexualidade era uma doença. No passado, algumas teorias científicas que eram tidas como verdades intocáveis, hoje são completamente descartadas. Coisas como a ideia de que o Sol é que girava em torno da Terra, ou que a inteligência e o caráter de alguém dependiam do tamanho do crânio, da cabeça do sujeito. E coisas mais complicadas, como a de que a luz precisava de um meio físico, etéreo, para se propagar, que eles chamavam de éter, assim como o som precisava do ar, o que foi, claro, desmentido depois pela teoria da relatividade. Todos esses conceitos eram afirmados em nome da ciência, em nome da filosofia, com aquela pompa toda que eu te falei. Mas agora são apenas piadas nas universidades. E na nossa experiência pessoal, você lembra de alguma coisa parecida? Se lembra da nossa arrogância da adolescência? O jovem bate a mão no peito e diz: os meus pais não sabem nada, eles estão ultrapassados. Mas 10, 15, 20 anos depois, o mesmo garoto que batia a mão no peito, acha a cabeça e murmura e diz: realmente os meus pais estavam certos o tempo todo. Qual é a conclusão lógica disso? Uma sabedoria que precisa o tempo todo reconsiderar suas próprias bases e pedir desculpas pelo seu passado não é uma sabedoria verdadeira. É no máximo um tatear no escuro. Quando a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, a palavra ali, princípio, que está no texto, não significa apenas o primeiro passo de alguma coisa, o início. Mas no original, o princípio significa o fundamento, como o alicerce de um prédio. Você sabe que se você tirar o alicerce do prédio, o prédio desaba, por mais imponente e grandioso que ele possa ser. E a palavra temor, que também está no texto, não é ter pânico de Deus, como se Deus fosse um monstro debaixo da cama. O temor é um terror reverencial, é o assombro diante de quem está diante de um oceano incontrolável ou diante da maior montanha que existe no mundo. Mas tem mais assombro ainda quando está diante da majestade de quem criou tanto o oceano como a montanha. É impossível ter sanidade mental e sanidade intelectual, compreender o mundo real se você não se submeter de forma reverente e estrutural a quem projetou todo o universo. O texto diz ainda que os loucos desprezam a sabedoria, e a palavra original para desprezar indica hostilidade. Portanto, ela revela algo profundo sobre o comportamento humano. Ela revela que a ignorância do ser humano em relação a Deus não é um problema de falta de QI ou falta de formação acadêmica. É um problema de moral e é um problema psicológico. O louco rejeita a instrução não porque ele não entenda, mas porque o seu ego infantil odeia ter uma autoridade acima dele. O ser humano costuma preferir destruir a própria vida do que se ajoelhar diante de alguém. Ele recusa as instruções sobre fidelidade, sobre como usar o dinheiro, sobre como tratar a família, simplesmente porque o orgulho dele não suporta receber a ordem de alguém que esteja acima dele. Quando nós rejeitamos a lei superior, nós perdemos o nosso fundamento de realidade. Quando um indivíduo decide que ele é o juiz do que é certo e errado, ele entra em uma espécie de delírio narcisista
ele constrói um mundinho paralelo onde ele finge ser o Deus da própria vida. E o resultado disso, invariavelmente, é a ruína das suas relações com ele mesmo e depois com os outros. Exatamente por isso que viver longe da reverência a Deus é a maior de todas as irracionalidades. O ser humano quer a organização, ele quer a beleza, ele quer a sabedoria que Deus criou, mas ele quer usufruir de tudo isso sem admitir que Deus é quem criou todas as coisas e é o dono de tudo. Há um tipo de ateísmo filosófico, que é aquele do sujeito estudado, que com uma postura arrogante, intelectual, bate no peito e nega a existência de Deus. Só que ele não consegue provar que Deus não existe. Aliás, não consegue provar nem sequer alguns fenômenos sobrenaturais. Mas mesmo assim, ele afirma, Deus não existe. E o mais engraçado é que, nem mesmo sendo um intelectual, ele não é capaz de olhar para aquele desejo de eternidade que todo mundo tem, aquele anseio por algo maior, e pelo menos se perguntar que se Deus não existe, por que então ele tem esses mesmos sentimentos? E mesmo como um pensador científico, ele nem sequer considera a possibilidade de que Deus exista, mesmo sabendo que não consegue provar o contrário. Ele não admite sequer a possibilidade de estar errado, não pensa na possibilidade de ter que lidar com as consequências desse erro, quando enfim ele morrer. Mas existe um segundo tipo de ateísmo, que é muito pior e muito mais comum, que é o tal do ateísmo moral. É o ateísmo da pessoa que senta no banco da igreja, confessa a existência de Deus, mas da porta para fora ele vive exatamente como se Deus não existisse. Ele ignora a vontade de Deus nos negócios, na vida sexual, nos relacionamentos, assim como o ateu filosófico. Ele ignora completamente as consequências de morrer e ter que se acertar com Deus. Em qualquer dos dois casos, viver assim é como que apostar na falência existencial, tanto nessa vida como na próxima. Se Deus não existe, viver lutando para ser o centro de tudo gera angústia e frustração existencial na gente. Mas se ele existe, o homem que o ignora, ou por motivos filosóficos ou pragmáticos, não importa, esse homem vai arcar com o prejuízo irrecuperável de ter dado as costas ao juiz do universo. É por isso que em qualquer dos casos a Bíblia diz que este homem é um louco. O mundo acadêmico e científico moderno adora dizer que para ser inteligente você precisa ser neutro, ser cético, ser laico. Eles tentam nos convencer de que a religião e a fé contaminam a inteligência. Mas Provérbios 1,7 vira esse jogo de cabeça para baixo. O veredito no texto é que o ateísmo e a autonomia não são o caminho para a iluminação. Eles são, de fato, a raiz da nossa cegueira moral e da nossa esquizofrenia mental e espiritual. O texto mostra que a verdadeira racionalidade não começa com a incredulidade e arrogância intelectual. A verdadeira racionalidade começa com a fé em um Deus eterno, criador e sustentador de tudo. Espero que não seja, mas se for assim que você está vivendo, em um desses dois tipos de ateísmo, eu sugiro que você pare com a tolice de idolatrar o seu próprio ego inseguro e seja intelectualmente honesto. Que você abandone a loucura da arrogância, de tentar governar a si mesmo, e que você dê o primeiro passo para deixar de ser um tolo, um louco. O primeiro passo para começar a enxergar a vida de verdade, que é curvar-se diante do Criador. Meu nome é Ailton de Araújo, eu sou pastor, eu sou psicanalista e venho ajudando pessoas há mais de 30 anos a buscar a verdadeira sabedoria. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se você quer mais do meu conteúdo, acesse minhas redes sociais e o meu canal no YouTube. Um grande abraço e até a próxima.